Você falou do atendimento, da melhora do atendimento, que os clientes têm percebido essa melhora de atendimento, e do uso da inteligência artificial e otimização. E como é que está sendo a reação dos funcionários? Como é que o pessoal está percebendo? É transparente para eles? Eles percebem, eu acho que menos em relação a se é uma determinada tecnologia A ou B, né? Eles percebem que a vida deles fica menos difícil. Tudo que você traz de ferramenta e facilidade para o funcionário nesse sentido é um ganho imenso. Pod House, tudo sobre inteligência artificial combinada com inteligência de negócios. Apresentado por The House. E aí, pessoal, tudo certo? Começar aqui o episódio 7 da temporada 2 do Pod House, o podcast da The House. Eu sou o Fábio Ferrareto, vocês já me conhecem, não vou ficar me apresentando aqui, estou aqui com o Rui. Antes de começar a conversa aqui, um bate-papo, que a gente tem uma presença ilustre aqui com a gente hoje, queria pedir para vocês se inscreverem aí no canal, clicar no joinha que ajuda a gente e seguir a gente aqui no Pod House, que tem muita coisa legal para dividir com vocês. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre dados na saúde. Tenho aqui um amigo meu, Fernando Machado, que é não só amigo, mas parceiro. A gente vem fazendo umas coisas muito legais juntas. Pedi para ele se apresentar. Obrigado por ter topado, Fernando. Legal, Fabião, Rui, The House, agradeço o convite. Fábio, eu realmente tenho uma sorte muito grande de poder compartilhar do seu histórico profissional, de toda a tua carreira e te reencontrar aqui na saúde, né? E também uma sorte muito grande de ter encontrado você no momento da The House, né? Então, agradeço demais tudo que vocês têm feito pela gente, pelo nosso time, pela nossa instituição, né? Então, acho que é um trabalho muito bonito e vejo muito valor no que vocês vêm fazendo aí com a gente, né? Primeiro, queria agradecer isso, né? Falando um pouco de mim, né, para me apresentar e falar um pouco da companhia, eu sou engenheiro, eu tive a maior parte da minha vida em varejo, né? A gente se conheceu em varejo, né, Rui? Setor duríssimo, setor que eu sempre chamei na minha época lá de GPA de hipercompetitivo, né? Você mede a dificuldade de gerar valor, de gerar retorno para acionista na quantidade de competição, barreira de entrada. E se tem um setor duro nesse sentido, é o varejo alimentar, né? Qualquer negócio que abre do lado da tua loja está ali competindo, te pressionando em preço, né? Então eu venho dessa origem. Trabalhei bastante tempo no GPA, em várias áreas, várias funções, e acabei vindo para a saúde em 2020, para a Hospital Care, numa conexão aí de uma série de assuntos e pessoas que me possibilitou de ir para a Hospital Care, primeiro como uma posição de desenvolvimento de novos negócios, M&As, parcerias, e depois eu acabei assumindo a companhia em 2022, né, numa transição com o Melzi, que foi para o conselho, e eu acabei assumindo a companhia. Minha formação é basicamente em gestão de negócios, né? Fiz bastante M&A, fiz bastante projetos em transformação. Então, eu acho que o que tem sido muito, muito positivo lá na Hospital Care é ter sido capaz de entrar e montar um time espetacular. Uma sorte imensa da gente ter as pessoas que a gente tem lá lutando com um engajamento altíssimo, com desafios enormes, mas com realmente um sonho muito claro do que a gente quer fazer para cuidar dos nossos pacientes, das nossas pessoas e fazer algo realmente diferente no setor de saúde, né? Então, eu acho que é um pouco o momento que a gente está lá no Hospital Care. Perfeito. Fernando, prazer em te reencontrar aqui. E a primeira pergunta que eu queria te fazer é, poxa, a indústria, né? Dá um panorama geral da indústria e o momento que vocês estão vivenciando hoje. Claro, claro. A indústria, eu estou há menos tempo do que a grande parte das pessoas, né, que eu fui encontrando, né?
Mas eu diria que esses últimos anos, todos comentam, né, foram os anos mais difíceis, né? Com o efeito da pandemia e toda a sorte de eventos que aconteceram depois, né? Hall exemplificativo, piso de enfermagem e assim vai, né? E o que a gente vê na indústria, Rui, são anos e anos de aumento de preço para cliente. E aí o cliente eu estou chamando o empregador, que é o grande comprador de plano de saúde, seguro-saúde aí no país, que não tem sido traduzido numa melhor assistência, num melhor cuidado do paciente, né? Pelo menos não diretamente, né? O que a gente vê são aumentos de preços ano após ano. Isso não consegue ser traduzido numa melhor sinistralidade. Obviamente ela melhora de um ano para o outro, tem efeitos pontuais, tem as questões de contexto que aconteceram durante a pandemia, mas essencialmente, pelo aumento de preço que tiveram nesses anos todos, a gente não vê um outro patamar de rentabilidade das operadoras, né? Sim, vejo bastante dificuldade, né? Com a entrada de novas tecnologias, com o rol exemplificativo. E do lado do prestador, que é um elo que a Hospital Care é mais predominante, ele vê pouco desse aumento de preço ser traduzido para os seus preços, né? Então, a gente tem, na melhor das hipóteses, preços subindo 4%, 5% ao ano, né? Quando os reajustes para as empresas tipicamente rodam em 2 dígitos relevantes, né? Então, essa desconexão entre quem está comprando o plano de saúde, pagando cada vez mais caro, mesmo assim o sinistro não se resolve, e o prestador lá embaixo também não vê isso comparado com o custo que subiu por inflação, piso de enfermagem, efeito rebote, supply chain pós-pandemia, é uma equação que ninguém está feliz, né? Quem está ganhando numa história dessa, que explica esse aumento de sinistralidade, é uma maior utilização, seja por uma tecnologia nova, seja por uma frequência diferente do que era realizado no passado, quando a pólice de seguro foi definida, né? E aí o que se vê também é por uma rede aberta, por um modelo que ainda consegue ser pouco coordenado, uma sobreutilização. E quem está ganhando com isso é o mau prestador, que tem a chance de conseguir fazer mais receita, uma receita que não ajuda o setor como um todo, ou quem fornece insumo para esse mau prestador, né? Quando uma cirurgia é realizada sem ela ter a real necessidade, né? E o OPME que foi fornecido nessa cirurgia, quem vendeu o OPME também ganhou, né? Então, esse é o cenário que o setor se encontra. E o que é legal, que isso aqui deu uma conexão muito grande com a The House, é que a gente conseguiu pensar num modelo super pé no chão para conseguir atacar esse problema tão forte, né? Nós não estamos falando de fazer grandes movimentos que vão realmente salvar a indústria de uma hora para outra. Isso não existe, né, Rui? Milagre, nesse sentido, não é o que a gente vai apostar, né? O que a gente acredita e que conecta muito bem com a The House para a gente coordenar e ter muito controle do que é realizado em termos de atendimento assistencial, para que a gente consiga combinar e maximizar uma alta qualidade, um alto nível de entrega assistencial numa condição de custo adequada, não tem jeito. A gente tem que ter uma arquitetura de sistemas e dados que nos permita fazer uma bela gestão da operação. E isso, Rui, que a gente, por ter vivido outros setores, consegue dizer que é possível. É possível a gente ter um modelo que a gente consiga fazer uma melhor gestão dos recursos, aumentar o nível
de entrega assistencial e ter mais eficiência em custo. Então, eu acho que é isso que bateu a conexão muito forte com a D-House. Sensacional. O Fernando, bom, você falou alguns pontos aí que a identificação das duas, do nosso lado também com o que está na sua cabeça, na cabeça do time de liderança, acho que não é só na sua, do que o do Hospital Care está fazendo, tão bem alinhados, né? A gente acredita muito na busca de eficiência, não focado 100% no custo, mas a discussão é como é que eu mantenho ou elevo, né, qualidade assistencial, obviamente ganhando eficiência e reduzindo o desperdício, porque saúde é uma loucura de desperdício o tempo inteiro, né? E o legal dessa sua fala inicial é que conecta muito com um problema que nós, e aí eu estou me colocando aqui como empregador, a gente não percebe, a gente simplesmente recebe o reajuste de 20%, 23%, 18% anual dos planos de saúde, e você só tem duas opções: ou você renegocia com outra empresa ou você aceita. Basicamente é o que é, né? E o que você está trazendo é que nós, como empregadores, talvez tenhamos um terceiro caminho, que é discutir melhor cobertura, discutir melhor, como é que eu fecho um pouco a minha rede para eu ter um pouco mais de controle sobre a utilização e, com isso, reduzir um pouco o impacto de custo. Né? Então, eu queria que você comentasse um pouco disso, porque, no final, nós, como empregadores, nesse cenário, existe até uma ignorância, eu me incluo, porque a gente não conhece, né, as alavancas que mexem nesse equilíbrio. Sim, sim. É uma engrenagem, é um sistema de engrenagens complexo mesmo, Fábio. E isso que a gente conseguiu, talvez, dado que não dá para resolver o problema total de uma vez, a gente quebrou ele em partes menores. Exato. Né? E a maneira da gente quebrar em partes menores foi quando a gente fez a decisão de ir para praças regionais, para mercados mais locais, né? E aí, em cada praça onde a gente entra, a gente procura ter um portfólio muito amplo de prestação de serviços de saúde, né? Então, é o que a gente chama de hub, mas pode ser um portfólio de serviços, né? E é um portfólio no sentido que a gente tem um hospital de alta complexidade, fazendo atendimento de altíssima complexidade, terciário, mas a gente tem também uma série de unidades que são conectadas com o mesmo sistema e que a gente consegue fazer de uma maneira ou de outra uma coordenação melhor do cuidado. Então, a chance de um paciente que bate num centro médico meu e faz uma consulta com ortopedista e que ele eventualmente precise de uma intervenção terciária mais complexa, eu faço a conexão disso tudo dentro do meu ecossistema, né, de exame, acompanhamento. E isso é a parte legal, né? E como é que a gente vem testando modelos como esse? Em Campinas, especificamente, a gente tem o nosso plano, né? A gente tem um plano que chama Plano Veracruz, né? O hospital, as unidades estão sempre referenciadas à marca Veracruz em Campinas. E esse plano, ele tem aproximadamente 85% do sinistro dele dentro desse portfólio super amplo, né? Então, temos diversos centros médicos, terapia oncológica, terapia infusional, serviço de diagnóstico por imagem, laboratorial. Temos unidades em cidades satélites, como Indaiatuba. Então, todo esse portfólio permite que o paciente circule dentro de um ecossistema. A partir do momento que você tem uma situação como essa, tenta imaginar o que a gente pode, de maneira inteligente, utilizando o dado assistencial organizado, a pensar como é que você coordena a saúde dessas pessoas. Como é que eu posso abordar um empregador que eventualmente compre um plano de saúde Veracruz, que eu consiga fazer um acordo de longo prazo com ele, mas tendo como meta como é que eu aumento a produtividade desse empregado dessa companhia, né? Que essa é a grande variável. Claro, o plano de saúde é caro, né? Mas como é que a gente combina todas essas variáveis? Fazer isso em cidades maiores,
eu entendo que é outro nível de complexidade. Bem mais complexo. Então, por isso que a gente foi muito claro, muito específico, foi muito assertivo em tomar essa decisão estratégica que era focar em mercados mais locais. Claro, Fábio, tem uma série de desafios, né? Tickets, preços são muito mais apertados, mas a gente foi desenvolvendo maneiras de operar que nos permitissem ser rentáveis, funcionais nesse tipo de situação, e que nos permite ter esse modelo mais redondo aí, né? Agora, você comentou alguns pontos super interessantes aqui. Acho que tem um primeiro modelo tem um primeiro ponto que é a questão da eficiência operacional. E a gente sabe que você está buscando isso daí de uma maneira incansável, né? Então, conseguir oferecer um super serviço a um custo super atraente e também ser capaz de atender mais pacientes. Mas aí tem um ponto importante que acho que você comentou agora também, que eventualmente melhorar o relacionamento com as empresas e até com os funcionários, né? Como é que você vê essa questão de tratamento preventivo, né? Até para diminuir a questão de absenteísmo, né? E outros fatores também, diminuir o volume de tratamentos e eventualmente deixar as pessoas mais saudáveis mesmo no empregador. É uma equação interessante também essa, Rui, porque não tem bala de prata de curto prazo, né? E o que eu vejo muita gente com a cabeça curto-prazista de resolver a sinistralidade no ano, né? E enquanto a gente tiver contratos e modelos de relacionamento de curto prazo, o incentivo em focar em prevenção, em cuidar, em reter, acaba sendo mais difícil, né? O que a gente vem fazendo dado a nossa carteira de vidas que a gente tem em Campinas, dado a nossa carteira de vidas que a gente tem dos nossos funcionários, eventualmente em outras praças, por hipótese em Florianópolis, né? Como é que a gente pode cuidar, sendo prestador de saúde, dos nossos funcionários, dos nossos clientes na operadora de uma maneira mais preventiva? Porque aí a gente tem um incentivo, que nós estamos casados no longo prazo, né? O Plano Veracruz em Campinas tem uma carteira individual bastante relevante, né? Então, esse é um cliente que vai ficar com a gente até o final, né? Então, esse tem que ser o nosso modelo mental. E aí, não tem jeito. Para conseguir fazer um cuidado de saúde muito mais centrado realmente em cuidar do paciente, tem que envolver dado, tem que envolver IA, porque senão o custo fica muito alto, né? Começar a colocar times gigantescos assistenciais, seja enfermeiros e médicos, para fazer o monitoramento, fica um custo tão alto que fica proibitivo. Então, como é que a gente combina dado assistencial muito bem organizado com ferramentas tecnológicas e seja com inteligência artificial para que a gente consiga fazer isso de uma maneira eficiente, né? A gente acredita muito nisso, a gente tem testado algumas coisas. Eu acho que muito em breve a gente vai poder trazer resultados concretos de como isso tem funcionado lá para a gente, né? Mas esse é o nosso desafio, Rui. Fernando, queria explorar um pouquinho algumas das histórias aí construídas, né? Porque assim, né, na verdade, todo esse cenário que você colocou, trabalhar com IA, com dados, é meio condição sine qua non, porque senão você não captura, você vai incrementar muito o custo versus o quanto de benefício você vai ter, e aí vai ser complexo, né? E quando a gente fala de dados IA na saúde, invariavelmente a primeira coisa que vem é o uso clínico. Né, que eu vou tentar usar para fazer uma propensão a câncer de mama numa mamografia, diabetes, glaucoma e outras coisas mais, né? Mas isso, muitas das instituições esquecem de trabalhar o dado e o IA para dentro de casa, ou seja, no lado da operação, que é por onde o Hospital Care começou, né?
Então, olhou um pouco mais porta para dentro, para depois olhar, que agora a gente está olhando porta para fora, junto com vocês, e aí, provavelmente, nos próximos meses, vai começar a olhar o lado clínico. Tá? Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, que isso é muito interessante, essa visão. Não, eu acho que esse é um ponto de atenção importante, né, Fábio? E eu acho que na Hospital Care, nos primeiros anos nossos, a gente talvez tenha ido rápido demais de uma situação ainda muito embrionária para o modelo de discussão de incentivos, medicina baseada em valor, sem ter ainda um fundamento muito redondo da nossa operação, de dados, e assim que vai um pouco de frente de encontro com o que você está falando, né? E a gente acha que a IA vai ter um impacto relevante em suporte à decisão assistencial aí nos próximos anos. Mas o foco nosso, Fábio, e eu comecei a usar mais recentemente isso, né? Eu sempre falei desde que eu assumi que é fazer o básico bem feito, né? E eu incrementei esses dias. Fazer o básico bem feito, extraordinariamente consistente. De maneira consistente, né? Isso é difícil demais, porque não dá a página de jornal, né? Então, tudo que a gente tem voltado nessa parte de dados e tecnológicos é isso que você falou, como é que a gente arruma as coisas muito fundamentais que vão levar a um bom atendimento do cliente. Desde um processo de agendamento, como é que a gente pode, eventualmente, usar IA para fazer agendamento de exame simples, que tem uma ressonância, que tem uma consulta. Não precisamos ir direto para o cenário mais extremo, né? Uhum. Como é que a gente pode usar dado para organizar o nosso time assistencial e ter certeza que a gente tem a quantidade de pessoas correta, com a formação correta, no momento onde eu tenho mais ou maior demanda, né? Então, são coisas que são ainda básicas no nosso ver, pela experiência que a gente tem de outros setores, sim, mas que a gente não vê isso de uma maneira muito difundida no setor ainda, né? Então, Workforce Management é um negócio que não se vê ainda. Você vê muita organização de turnos e plantões através de planilha, né? Sim. Então, coisas que já estão altamente avançadas em outros setores, né? Sim. E é isso que nós estamos fazendo, né? Cuidar para que a operação, de uma maneira muito ainda operacional e operacional assistencial, seja fluida, redonda, precisa em procedimentos de segurança do paciente, em procedimentos de qualidade assistencial. Então, é lá que a gente está gastando 99% do nosso esforço, né? Uma coisa que eu queria comentar em cima do que você falou, Fernando, que aí o pessoal que não está na indústria talvez não vai saber muito, né? Existe um termo na indústria que chama tempo beira-leito, né? Que é o tempo que o profissional assistencial fica com o paciente no leito, né? Então, as enfermeiras, os técnicos, tal, tem muito foco nisso, mas só que tem uma camada de burocrática, né, de documentação dos casos, de tudo que acontece ali com o leito, no meu exemplo aqui, que joga contra isso, né? Então sempre é um equilíbrio entre o quanto de tempo eu passo com o paciente e o quanto de tempo eu passo quase que documentando, né? E uma coisa que é interessante é que o foco que o Hospital Care está dando para o uso de dados e IA é que a gente está tentando gerar insights, né? Gerar cenários de decisão para pôr na frente, por exemplo, de uma coordenadora de enfermagem, para que ela não precise ficar pensando 2, 3 horas em fazer o scheduling, né? A agenda dos plantões. Venha para ela e ela dê um aceite ou faça um fine tuning ali, e com isso ela tem mais tempo para gastar, por exemplo, com o paciente, tomar a decisão melhor, e isso é ganho de eficiência na prática, né? Então, esse é o refinamento que a gente está vendo, que a gente está construindo junto lá, que está muito legal. E é legal nesse caso, né, Fábio? Eu sempre tento fazer analogia com o setor, né? Volatilidade de necessidade ou de demanda, né? Tem vários outros assuntos na vida, né?
Então, seja a volatilidade na previsão do tempo, né? Que a gente já falou que é uma das coisas mais difíceis de conseguir calcular, né? O que a gente está tentando é, sim, tentar ser mais preditivo. E a gente acha que nós não estamos querendo fazer coisas impossíveis, estamos querendo prever coisas muito mais óbvias, efeitos muito mais claros e que a gente já tem de conhecimento na experiência das pessoas, e só refletir isso em uma melhor programação das coisas, né? Mas também tem uma capacidade, né, Rui, de ajustar a oferta, né? Então, 10 minutos antes do plantão, dado a programação de demanda que a gente tinha e que agora efetivamente se tem, né? Eu tenho mais pacientes de uma complexidade mais alta na ala 1 versus a ala 5, né? E aqui faltou um enfermeiro, né? Dá para a gente reorganizar a oferta de recursos, né, que a gente tem naquele turno, naqueles 10 minutos, para que, eu evite hora extra, 2, aquele paciente não fique desassistido por ter um recurso a menos, né? Então, essa capacidade de ajustar a oferta naquele momento, naquele instante, se a gente não fizer isso com tecnologia, é impossível. Qual a chance dos times conseguirem se conectar de uma maneira efetiva, rápida, tendo toda a jornada do cuidado em mente, para realocar recursos de um lado para o outro de tal forma que o todo seja melhor, né? Então é por aí que a gente está indo, né? Então é um uso muito real, muito concreto. Você mencionou a questão de fazer o simples, né, super bem feito e de maneira consistente. E vocês comentaram uma série de casos aqui, né? Então a questão do tempo beira-leito, né? Que você tem a burocracia, você tem a alocação das pessoas, eventualmente. Assim, são uma série de oportunidades. E uma das coisas que eu acho interessante na forma que vocês conduzem é escolher casos pequenos e escalar. Então, eu não vejo vocês, por exemplo, falando, olha, eu vou fazer um programa agora que esse programa vai ser gigantesco. Normalmente vocês fazem as provas de conceito, testam valor e depois escalam. E eu estou trazendo esse assunto, eu estava numa palestra numa faculdade na semana passada e teve um embate grande na sala, muita gente, executivo sênior de mercado, muita gente falando, não, inteligência artificial não está pronta, ou eu vou implementar inteligência artificial, poxa, está mudando tão rápido que daqui a pouco tem uma tecnologia nova. E eu acho que o melhor caso é o que vocês estão fazendo. Poxa, vamos identificar a oportunidade, né, de uma maneira super proativa e atacar essas oportunidades gradualmente. Como é que você vê essa cultura de inovação e de geração de valor, né? E como é que vocês chegaram nisso? A gente considera isso importante, Rui, principalmente porque você tem que ter muita resiliência para ir até o final. E só gera valor na hora que você vai até o final, né? Então, você perguntar para a gente, tudo isso que vocês estão descrevendo em relação à gestão da enfermagem está 100% capturado no Hospital Care? Não, não está. E nós já estamos fazendo isso há 2 anos. 2 anos. 2 anos. Eu acho que cada mês, cada dia tem um aprimoramento. E, então, o que a gente tem sido capaz é implementar, corrige, implementar, corrige, implementar, corrige. E sim, para fazer isso, tem que fazer num perímetro, num espaço menor, para entender claramente o que não está funcionando, por que uma determinada coordenadora de time de enfermagem não está fazendo toda a programação de plantão na ferramenta escolhida. Então, essa capacidade de dialogar, entender as barreiras, ter um entendimento se o benefício, o motivo pelo qual não está sendo usado realmente às vezes tem uma coisa que a gente não anteviu, né? Então essa capacidade de dialogar, entender e ir até o final é onde que gera valor, né? Então por isso que esse modelo de testa num perímetro menor, vai até o final é tão importante para a gente, né? Se fosse uma solução, uma receita de bolo pré-pronta, pode fazer que não vai ter erro, vai funcionar, é muito óbvio. Aí você poderia ter outra conversa, mas a gente sabe que da ideia, do papel até a captura do valor tem um caminho imenso, né?
E o que é interessante para complementar aí, Fernando, é que assim, a coisa vai amadurecendo, né? Então, o que nos primeiros 2, 3 meses os ajustes são desse tamanho, assim, né? Aí vai diminuindo os ajustes, mas não quer dizer que eles são menos importantes, porque eles tendem a ficar mais ágeis. Os ajustes que a gente faz. Eu não estou falando só do lado técnico, tá? Tem o lado técnico dos algoritmos de manter, mas também o lado pessoa, o lado processo. Eles tendem a ir reduzindo o tamanho deles, mas a importância deles continua intensa, né, alta, porque eles ficam mais ágeis, e isso é muito importante. Então, a agenda dos 2 anos lá é interessante que a gente vê o tipo de discussão que eu, do meu lado, tinha com o meu cientista de dados que mantém. Cara, hoje é completamente diferente, né? Então não é só do lado da operação, é do lado o lado técnico também, que acho que é muito, muito legal de ver esse amadurecimento da coisa, né? E uma coisa que eu ia... Pode falar, Fernando. Só vai lá. Complementando esse ponto, Fábio, eu concordo com você. Eu acho que a gente todo dia aprende alguma coisa nova em relação a cada um desses assuntos, mas o que tem sido impressionante, e aí comparado à experiência pregressa que eu tive no varejo, é a quantidade de impacto, né? Eu lembro, a gente fazia plano de negócio de 3 anos, assim, um esforço brutal para conseguir ampliar a margem, melhorar nível de serviço, ter uma proposta de valor diferente numa determinada loja, com todo o planejamento de abastecimento do novo sortimento. Quando a gente olha o que a gente tem feito, eu lembro, por hipótese, todo o redesenho da nossa forma de operar o pronto-socorro do Veracruz, né? A gente se inspirou muito num case lá de Sorocaba, do Hospital Evangélico, que tinha esse modelo de eficiência operacional, modelo Lean, fluido, tentando tirar o máximo de atrito na experiência ali na jornada do paciente. A gente vem replicando isso para os outros hospitais, né? E o primeiro esforço foi no Veracruz. A quantidade de diferença na percepção de nível de serviço, na qualidade assistencial e com uma melhor organização dos custos, né? Foi brutal. É brutal. Assim, eu tinha uma percepção, o Rui, o Fraga, o João Paulo, a gente tinha uma expectativa que aquilo lá iria ajudar a gente, mas não na proporção que ele veio. Veio muito acima, e isso está nos dando muita confiança que no setor de saúde, por ter essa carência pelo histórico, pela forma natural aí de operar do passado, os impactos têm sido muito relevantes, muito relevantes. Então, todo dia tem um aprendizado novo e que traz exatamente o que você está falando. O que a gente falava um ano e meio atrás é 20% do que a gente já entende como possibilidade e ambição de como tornar esse básico bem feito consistente sempre, 24 horas por dia, todos os dias do ano, para todos os pacientes que batem nas nossas operações aí todo dia. Uma coisa que eu ia mudar um pouco de direção aqui, mas uma coisa que é para falar um pouco sobre a participação das diferentes entidades da organização de saúde. Tá? Porque, assim, normalmente tem a área de TI, seu corporativo, né, o administrativo, vocês têm os hospitais, né, que é mais ou menos a divisão do Hospital Care, né? Cada hospital tem seu diretor e tal, e aí tem a estrutura do hub embaixo e tal. E uma coisa que é interessante que a gente vê lá é que construir no corporativo, no administrativo, ir lá implantar não funciona. Então, assim, claramente não funciona. Tem que construir junto, né? A gente está agora discutindo o planejamento lá e estamos lá junto com o João Paulo, com o pessoal do Veracruz, para a gente fazer a coisa junto, né? Por quê? Porque na prática não dá para você desenvolver uma solução e pôr o dedo aonde o cara da área assistencial deveria gerenciar, deveria decidir. Você pode gerar cenários, né? Gerar insight, gerar informação para ele decidir
e você suportando aquilo. Então, é esse aspecto de torre de controle, de como controlar a operação, não é por aí, não é controlar a operação, é ajudar a fazer a gestão e dar mais informação para eles tomarem as decisões melhores. Eu diria que é uma capacidade de empatia muito grande, né? Boa. Ou você sente a dor de quem tem que operar aquele dia, né? Então, entender que todo dia vai faltar gente. Entender que tem um pico de demanda que não dá para prever, né? Entender que, eventualmente, a parte de infraestrutura não vai corresponder à sua necessidade daquele dia. Você vai precisar de mais sala de consultório para aquele pico de demanda. Como é que você vai lidar com isso? E conseguir engajar a turma que está nessa luta diária para atender bem o nosso paciente em projetos que não resolvam a vida dele no dia seguinte ou na semana seguinte é um desafio. E eu consigo ter empatia lá com o João Paulo, que tem dias aí que não tem jeito, a gente não tem leito, né? A demanda é tão alta na nossa operação e o cliente reconhece a qualidade do trabalho que a gente faz lá no Vera Cruz, por exemplo, que a gente não consegue atender todos os clientes que estão com a gente, que a gente, da maneira ótima e tendo leito disponível, não daria para ter um excesso de capacidade tão brutal que eu vou atender 100% da demanda em todos os momentos do ano, né? Vou ter que ter alguma sobrecarga em algum momento. O que eu acho que a gente conseguiu construir é essa parceria entre esses times que não tem que resolver aquela crise do dia de oferta e demanda daquele dia, daquele momento, com uma capacidade de ouvir, uma capacidade de sentar na cadeira do outro e construir uma solução que efetivamente traz um resultado. Esse é o grande desafio, né? Ter esses times trabalhando de uma maneira coordenada, organizada. E é por isso também que eu gosto demais da D-House, né, Fábio? O que mais tem, e a gente sabe, né, a gente já trabalhou muito tempo em consultoria também, gente querendo trazer uma solução pré-pronta, sem entender a realidade, sem ter a capacidade realmente de ver onde que vai gerar valor. E o que a gente vem construindo com a D-House aqui é essa capacidade de, se eu tivesse na cadeira do João Paulo, né, como é que uma solução mais transformacional, mais inovadora, no sentido de mais capacidade de gerenciar todos esses recursos que eu tenho em mãos, como é que isso vai me ajudar nesses momentos tão difíceis aí que são o dia a dia da operação, né? Então, eu acho que é empatia, Fábio. Capacidade de escutar e entender. Né? Bem. Acho que tem outro ponto também, né? Assim, você sentar e qualquer iniciativa que você for fazer, se analisar não só os pontos de atrito com o cliente, mas também com as pessoas internas, que se traduz na empatia que você está comentando, né? Eu acho que endereça assim, bastante do problema. E um ponto que você comentou, você falou do NPS, né, que vocês estão melhorando, não necessariamente, mas você falou do atendimento, da melhora do atendimento, que os clientes têm percebido essa melhora de atendimento, e do uso da inteligência artificial e otimização, tanto para realocar as pessoas dentro do hospital para atender melhor e tudo mais. E como é que está sendo a reação dos funcionários nesse contexto? Porque deve estar mudando bastante a rotina também, né? Ou não? Como é que o pessoal está percebendo? É transparente para eles? Eles percebem, eu acho que menos em relação a se é uma determinada tecnologia A ou B, né? Eles percebem que a vida deles fica menos difícil, né? Então, se parar para pensar numa gerente de enfermagem tentando achar quem que eventualmente está com sobra de recurso, em que ala, em que turno, para cobrir o plantão de um funcionário que faltou, por uma razão super justificada. Não estou falando nem que tem má fé aí, né? É muito difícil, né? Então, todo dia,
Em cada momento a gente tem mais de 1.000 pacientes internados com a gente agora, nesse segundo. Então você imagina a quantidade de pessoas e recursos disponíveis aí ou necessários para fazer esse cuidado todo, né? Então, você conseguir articular e organizar tudo que você traz de ferramenta e facilidade para o funcionário nesse sentido é um ganho imenso, né? Mas é um setor, né, Rui, que é um setor que mentalmente é muito estressante, né? Eu não estou querendo diminuir a dificuldade de qualquer outro setor, né? Mas realmente é um setor onde a carga emocional é muito relevante. Então, eu acho que a gente tem muito para trabalhar nesse sentido, né? Eu acho que esse esforço todo, como o Fábio falou antes, né, de retirar o máximo de carga que não gera valor, mas que facilite a vida do funcionário para que ele consiga atender de uma maneira mais tranquila, mais organizada e mais fluida, é muito importante, né? Então, eu diria que a gente tem muito trabalho pela frente nesse sentido e é o que me deixa mais animado, né? Não é trabalho que a gente vai resolver nos próximos 5 anos, né? Então, eu estou aqui para o longuíssimo prazo, né? Agora, eu queria fazer o gancho, voltar no assunto inicial, né? Porque, assim, no final é uma história que a gente está construindo junto de ganho de eficiência para a gente conseguir aumentar a qualidade essencial, gerenciando bem esse custo, você ficar equilibrado no P&L. No final é isso, né? Uhum. E tendo uma qualidade percebida pelo paciente, né? Então esse é o lado prestador. Analogamente, o plano de saúde, né, as operadoras, elas estão trabalhando dados para tentar mitigar pagamentos indevidos e outras coisas que a gente sabe da indústria. Não estou citando alguém específico aqui, né? E mesmo assim, o cenário de preço que chega no empregador, que é o que a gente começou, é altíssimo, né? Então, o ponto vai ser, a pergunta que eu tenho para você, e eu sei que não é fácil, e a gente vai discutir aqui, como é que a gente vai fazer para usar essa inteligência que a gente está construindo? Talvez tem que conversar com eles também, enfim, mas como é que a gente vai fazer para combinar essa inteligência para chegar num meio termo mais razoável? Eu acho que o segredo, Fábio, é quebrar um problema grande em partes menores. Se você for pensar em cuidar de uma maneira ampla de uma carteira de 2, 3 milhões de beneficiários, cara, é um problema quase insolúvel. Você desanima no V0, né? Uhum. Agora, é uma carteira de 500, 600 vidas em Campinas que, se eu fechar a rede ou fizer uma restrição maior de rede, mas dentro de um ecossistema de alta qualidade assistencial, de alto NPS, e eu consiga fazer um contrato de médio e longo prazo nesse sentido, é muito mais viável. É muito mais viável. Então, eu acho que a gente tem que ir por aí, né? Eu vejo uma dificuldade grande das grandes operadoras de plano de saúde. É um volume de dados, um volume de informação. Eu acho que elas precisam se reinventar. E, para mim, se eu pudesse pedir algo para as fontes pagadoras, vamos trabalhar em diferenciar bem o bom prestador do mau prestador. Enquanto não houver uma real diferenciação, e tem que ter diferenciação em preço, sim. Você paga por um serviço melhor, você paga mais. Então, por que não tem que ser assim, né? E aqui nós estamos falando de um serviço melhor que vai gerar um custo menor se não for uma única interação. No longo prazo, não vai ter retorno. Se você for pensar numa única intervenção aguda, né, cirúrgica, talvez não seja mais barata. Mas sim. Se o desfecho realmente for melhor, combinado, medido, acompanhado com o prestador e com regras de transparência muito clara, não tem por que não funcionar. Agora, você imagina dentro de uma grande operadora a quantidade de prestador, regiões, olha a complexidade que tem para resolver, né? Então, a nossa visão de como tentar
caminhar um pouco na direção correta é quebrar o problema grande em partes menores, né? Então, é isso que a gente acredita para dar algum passo. Aí, à medida que as coisas vão se comprovando e vão funcionando, a gente vai tentando expandir o perímetro, seja geográfico, seja em especialidade, em carteira e assim vai, né? Então, acho que essa é a nossa visão. As operadoras têm um desafio imenso. E para a gente, quanto melhor as operadoras forem, melhor é, né? Então, a gente tem que tentar ajudá-las nessa direção correta e mostrar que a gente é um prestador diferenciado para que elas consigam ir bem e elas consigam levar reajustes menores para os seus clientes. Porque senão o sistema como um todo não para de pé, né? E além disso, né, tem um tema que fala um pouco também do começo que a gente estava discutindo. Eu não navego o paciente bem, porque eu tenho 2, 3, 5, 10 ecossistemas de saúde diferentes que o meu plano me disponibiliza. E eu não sei o que o Fábio, como paciente, está fazendo no ecossistema A, B e C, como essas coisas se falam, né? Tem o tema da interoperabilidade que não está resolvido. Então, assim, é um cenário muito complicado de navegação, né? Então, dados, IA e tudo mais tende a ajudar isso, mas não é só isso. Tem um modelo para ser repensado na indústria. Sem dúvida. Tem que ter uma clareza muito grande de como você vai endereçar esses problemas, né? Então, como é que a gente pode, por exemplo, para uma carteira de 100, 200, 300 pessoas, garantir que tenha um cuidado centrado numa atividade clínica, médico da família, efetivo, né? Que realmente seja resolutivo, que ele consiga fazer de maneira rápida, pode ser atendimento virtual conjunto, né? Mas que permita que o paciente vá para o local correto, né? E não direto no especialista e aí, eventualmente, até uma sensação de ficar perdido no sistema, né? Você vai no médico A, no médico B, opiniões diferentes, com uma visão mais limitada do cuidado como um todo. Então, como empresário, né? Como detentor de uma carteira de funcionários que tem plano de saúde, que eu quero que estejam bem cuidados, porque daí eles vão ficar mais tempo na minha companhia, porque eles vão faltar menos, vão produzir mais, será que não tem alguma solução? Então, para mim, a visão tem que ser por aí. Esse é realmente o maior sofredor, né? Ou quem sofre o maior impacto dessa desorganização do sistema na pele no final, o empregador, né? Então, esse é o real sofredor aí desse problema, né? Na tua visão, aonde você deveria levar, em termos de processos, produtos, etc., hospital care, para se encaixar nessa tua visão de mercado? A gente ainda, Rui, tem muito trabalho pela frente, né? A Hospital Care foi formada através de muito M&A, né? Então, hoje, uma das coisas mais desafiadoras que a gente tem é um portfólio de sistemas muito heterogêneo, bases muito diferentes. A gente trabalha muito bem com o Data Lake, né? Mas organizar todo esse dado assistencial, esse dado operacional, de cadastro, para que a gente consiga maximizar essa gestão do cuidado nessa relação desfecho-custo, ainda tem um trabalho imenso. Então, a gente tem sim que passar por uma simplificação relevante da nossa arquitetura de sistemas, né? A nossa visão é ter uma base única, né? É um processo hiper desafiador, né? A gente tem um plano de 3, 4 anos liderado aí junto comigo e com a Lilian Hoffman, né? Mas ele não é um projeto meu e da Lilian, esse é um projeto de toda a nossa liderança, né? É um projeto onde todos acreditam, todos estão extremamente comprados que esse é o caminho. E ao final desses 3, 4 anos, eu diria que a gente vai estar numa posição tão fortalecida em relação à capacidade de gerenciar esse cuidado dessa maneira como a gente falou hoje aqui, que vai ser
impressionante, né? Então, aí quando a gente começa a plugar IA, né, ou qualquer ferramenta que seja, de suporte à decisão, desde alertas simples ou até algoritmos aí mais complexos, né, Fábio? Essa posição daqui 3, 4 anos vai tornar a nossa operação muito diferente. E o que eu espero é que, com esses dados mais organizados e com essas informações muito claras e transparentes aí para o setor, seja para a fonte pagadora, seja para o empregador, que a gente consiga cada vez mais ser reconhecido, que isso se transmita numa relação mais duradoura, transparente, consistente, né? Não com mexidas de preço para lá e para cá, descredenciamento, credenciamento. Isso tudo não é em pró do paciente, não é em pró do empregador, né? Isso tudo gera uma incerteza, uma volatilidade que dificulta o prestador fazer um planejamento mais estruturado de médio e longo prazo, né? Se eu vou não ter um credenciamento, se essa é uma variável tão estrutural, tão relevante e eu não tenho ela certa, como é que eu consigo investir em tudo isso que nós estamos falando para organizar melhor o cuidado? Então, é para lá que a gente está indo, Rui. A gente quer fazer esse investimento por risco nosso, com isso comprovar, seja para o cliente final, que é o empregador, seja para a fonte pagadora, que a gente tenha a melhor relação desfecho-custo e que isso permita construir acordos e parcerias mais de médio e longo prazo que gere um novo ciclo virtuoso de investimento e aprimoramento, né? Então, essa é a nossa visão de longo prazo, né? Amigos, a gente chegou no final da conversa. Obrigado pela turma que acompanhou. Sempre lembro, clica lá no joinha, se inscreve no canal. E queria agradecer a presença ilustre do Fernando aqui. A gente já se conhece todo mundo aqui há muito tempo. Parabéns pela trajetória e pela parceria também. Obrigado pela parceria conosco. Ótimo, Rui. Como eu falei no começo, né? Estou super feliz aí de estar conversando aqui com vocês, poder contar um pouco da nossa história. Tenho uma esperança que essa visão do setor ela se propague um pouco, né? Eu acho que tem um fundo de realmente querer ajudar um setor que merece, né? A gente vê muito rapidamente o impacto que a gente pode ter na vida das pessoas, né? É muito direto, né? E é um setor que merece. É um setor que merece ter algo diferente, né? Claro que a gente reconhece, olha e tem um exercício empático de toda a experiência que já foi criada de centenas de anos aí do setor, mas a gente também está aberto a olhar coisas novas e construir junto, né? Então, a gente acredita demais nisso e tenho certeza que o setor vai sair diferente aí nos próximos 5, 10 anos aí. Agradeço e torcendo aí para a turma gostar aí também, Rui. Obrigado, Fabinho. Obrigado você, Fernando. Foi excelente o papo aqui. Abriu os olhos para várias coisas, não só de saúde, mas de outras coisas mais aqui. E a jornada que você está tocando junto com o time é sensacional. Parabéns. Estamos por aí, estamos juntos. Obrigado. E Valeu. você precisa expandir a Operação Brasil para a gente contratar esse plano, reduzir o custo, né? Vocês podem mudar para Campinas, né? Aliás, recomendo. Eu também fiz esse movimento de mudar para o interior e posso dizer que tem sido uma experiência pessoal muito boa. Então, vale a pena, Rui. Já vou arrumar um lugar para você lá. Obrigado, Fernando. Obrigado. Valeu. Obrigado, pessoal. Pod House, tudo sobre inteligência artificial combinada com inteligência de negócios. Apresentado por The House.